E eu tinha certeza que eu não ia morrer daquilo, apesar de muita gente acreditar que eu não sobreviveria, sabe? E eu tive muito apoio de toda a minha família. O João, assim, todas as consultas, todas as químios, todas as rádios, ele estava presente comigo. E os meninos também me acompanharam muito, me deram muita assistência, eram adolescentes na época. Então, assim, eu tinha certeza que eu precisava de superar aquilo. E não pensei em forma nenhuma, em momento nenhum, que eu iria morrer daquele processo. Sabe? Depois de 9 meses de tratamento, aí fiquei liberada, vou no médico normalmente, passei pela remissão de 5 anos e hoje já faz 28. Que linda Você história, né? para de mexer comigo. Estamos começando mais um TauáCast. Meu nome é Otávio Pedersoli, eu sou presidente do Instituto Tauá. E o meu nome é Isis Batista, eu estou como diretora social do Instituto Tauá. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais. Primeiro eu queria apresentar a Dona Lisete, já agradecer pela sua presença. Dona Lisete é mãe, mulher, professora, empresária e muitas outras coisas que a gente vai conversar aqui no nosso episódio. Ok. Ela, junto com o Dr. João, são os fundadores do Hotel Tauá, que começou, né, num pequeno sítio em Caeté e depois se transformou ao longo dos anos, com muito trabalho, né, de vocês, num dos maiores grupos hoteleiros do Brasil. A gente também vai falar sobre isso. Com certeza. É uma grande alegria contar com a sua presença aqui. A alegria é minha. E a Maria Alice, ou somente a Alice, que tem 17 anos e é estudante da Escola Estadual José Pereira Cansado. Seja muito bem-vinda, Alice. Então vamos começar. Dona Lisete, a gente queria conhecer um pouco, assim, do início da sua história, né? Suas origens familiares. Sim. Você vem de uma família rica, de uma família mais humilde. Conta pra gente, assim, suas origens. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de vocês. Realmente, isso é muito importante para mim, porque hoje, como a administração está nas mãos dos filhos, a gente ser lembrada como fundador e participar desse trabalho tão maravilhoso que vocês estão fazendo, me remonta aos tempos de plena atividade do Tauá. Muito obrigado pelo convite e, com certeza, estamos juntos para poder só acrescentar. Nós que Também agradecemos. queria cumprimentar a Maria Alice. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Nós estamos aqui, né, para esse bate-papo. Com certeza, qualquer coisa aí, eu peço perdão. Bom, eu sou de uma família de 8 irmãos, no qual 6 mulheres e 2 homens. Meu irmão mais novo, ele é temporão, ele veio depois de 10 anos da minha irmã mais nova. E enquanto os 7, eu era exatamente a filha do meio. 3 para cima, 3 para baixo, e eu era a filha do meio. Então, como antigamente as famílias eram muito numerosas, a gente não tinha muita facilidade nem muito acesso a muita coisa, né? Porque minha mãe tinha que cuidar de 8 irmãos e as dificuldades elas aconteciam inerente de ter dinheiro, não ter dinheiro, porque era muito difícil você criar 8 filhos. E a minha vida ela foi muito oscilante enquanto criança, porque tinha épocas que meu pai estava bem, tinha épocas que não tinha manteiga lá em casa. Então eu vivi durante a minha infância e adolescência esse período de ter e também de não ter. E devido a isso, cada um dos filhos teve que procurar ajudar dentro de casa, trabalhando, estudando em escolas públicas, que foram não só eu, como todos os meus irmãos, para poder ajudar nessa rotina que não era constante, era uma rotina bem oscilante na minha família. Isso foi em Belo Horizonte mesmo? Nasci em Belo Horizonte. Meu pai também nasceu em Belo Horizonte. Meu pai era de Belo Horizonte e minha mãe nasceu em Curvelo. E ele era comerciante? Ele era comerciante. Ele iniciou com depósito de materiais para construção e depois ele começou a mexer com canos galvanizados, que na época se usava muito. E aí os canos galvanizados foram sendo substituídos, né, por de concreto, por outros tipos, e aí então assim, isso gerou muita oscilação na nossa situação financeira, familiar. Você falou da oscilação financeira, né? Sim. Isso afetou a sua infância? Qual foi a principal lembrança dela? A minha principal infância, minha lembrança de infância é poder brincar na rua.
o que desde que meus filhos nasceram, eles não tiveram essa oportunidade. Então eu me lembro disso com muita felicidade, que a gente brincava muito na rua. Nós éramos, né? Nós somos 7 irmãos, todos nós descíamos para poder brincar na rua. E a mãe brigava para poder voltar para casa. Hoje eu sinto que é diferente. A mãe briga para o filho ir para a rua brincar. Então, eu tive essa condição de brincar, subir em árvore, roubar a amora da casa de vizinho. Então, todas essas coisas de infância me marcaram muito, mais com alegria. Isso é muito interessante, né? Porque hoje a senhora viaja o mundo, né? A gente Com até certeza. queria conhecer isso. Mas teve toda uma trajetória, né? Uma conquista para chegar nesse patamar, né? Com certeza, Otávio. Com certeza. E foi uma trajetória de luta. Não foi uma trajetória fácil, né? Eu estudei no Grupo Henrique Diniz, o meu curso primário, que na época era do primeiro ano ao quarto ano. Fiz a admissão, que na época existia a admissão para você entrar da 5ª à 8ª série. Na 5ª à 8ª série, eu estudei no Colégio Imaculada Conceição, que era um colégio de freiras ali na Rua da Bahia. Eu me lembro muito bem, na 8ª série, as madres, elas colocavam no quadro os alunos que iriam matricular para o ano seguinte fazer o 2º grau. E o meu nome da minha irmã, que era da minha sala, não constava nessa lista, porque papai não tinha condição de pagar as mensalidades e atrasou muito as mensalidades. Então, nós, obviamente, saímos do colégio, eu fiz prova na escola municipal, ali perto do IAPI, passei, a minha irmã foi estudar à noite, porque ela já tocava violino, foi tocar na orquestra, e a gente foi tocando a vida assim com muita dificuldade. Formei, entrei para a faculdade, fiz curso de geografia, e foi quando eu conheci o João e a gente começou a nossa vida. E a senhora, inclusive, foi professora de geografia, né? Foi, a gente estava durante- conversando aqui nos bastidores com a Maria Alice e ela está falando que cogita fazer pedagogia, né? Sim. Conta pra gente essa experiência como professora. E é uma boa para Maria Alice fazer um curso de pedagogia? Qual que é a sua visão? Maria Alice, talvez eu não seja uma pessoa boa para te falar isso, porque eu não tenho o perfil de professora, entendeu? Eu dei aula durante 1 ano, porque eu já era casada, dei aula durante 1 ano, e depois eu passei para a área administrativa de um curso que a gente, né, que a gente teve. Então, eu me identifico mais na área financeira, na área administrativa, na área de negócios, do que numa sala de aula dando aula. Mas eu acho super louvável para quem tem vocação. E é o que a gente mais precisa nesse país hoje. Educar a população. Porque tudo você se consegue através da educação. Verdade. Né? Isso é interessante, né? Então, acho que uma dica importante é ver também o seu autoconhecimento, né? O que você gosta mais de fazer, né? Suas habilidades, seus sonhos, porque eu acho difícil escolher a profissão tão jovem, né, Isis? Eu, quando tinha 17 anos, eu queria algo completamente diferente que eu exerço hoje. Eu queria, por exemplo, fisioterapia, porque minha mãe falou que o meu nome combinava. E hoje eu sou engenheira ambiental e tenho um sonho remoto de ser arqueólogo. Então, assim, que bom que eu coincidi com a aptidão para engenharia, né? E eu faço muito mais vocacionada a um propósito maior aqui, inclusive no Instituto. Mas eu vejo também que, mediante essas questões mais disciplinares, né, das profissões, tudo teve um gancho, uma estratégia para ser o que eu sou agora. Então, é importante também, reforço o que o Otávio disse, né, essa questão da aptidão, da vocação, propósito, o que você gosta de fazer, faz muito sentido na escolha profissional, né. Pode ser que não seja uma escolha 100% acertada ali com 17 anos, né, é muito cedo, mas que isso vai fundamentar. E tá tudo bem se lá na frente você entender que isso não faz sentido para você. Pelo menos você tentou, né? Exatamente. Eu queria fazer pedagogia porque eu tenho muito jeito de mexer com criança. Uhum. Aí eu queria fazer para alfabetização. Muito legal. Porque como eu vivo rodeada de criança lá em casa, aí outro dia eu fui dar catequese, aí eu senti, falei assim, faz sentido, faz né? sentido pra mim. E se você já dá catequese também, já é Sim. Já é um pezinho sinal. na profissão. Assim que eu Sinal. fiz primeira comunhão, eu acabei de fazer primeira comunhão, eu fui ajudar minha madrinha de crisma, inclusive, a dar catequese pras outras turmas, pros pequenininhos. E tem gostado? Sim. Que bom, É um né? sinal. Já é um caminho. Já é um caminho. Agora,
a senhora estava falando da questão da arte, né? Sim, E a senhora é uma artista, né? Pintora, toca piano. sim. Como é que a arte entrou na vida sua e não sei se também entrou na dos seus irmãos? Como é que foi isso? Não, a gente tem lá em casa, todos os irmãos, uma vocação muito grande para música. Quando, antigamente, mamãe colocava para estudar música. Hoje é mais focado em esporte. Esporte, inglês, né? As crianças são mais focadas em esporte, inglês. Antigamente era música. Eu tocava piano, duas irmãs acordeon, dois irmãos violino, minha outra irmã piano. Então a gente formou uma pequena orquestra lá em casa. E eu sempre tive muita facilidade para música. Estudei até o 7º ano de piano clássico. Mas eu gostava de tirar as músicas por ouvido. E na música clássica, isso é uma coisa impossível. Quando eu fiz 18 anos, eu falei com a mamãe, eu não quero mais estudar piano. E aí eu entrei para a faculdade. E eu passei na faculdade escondido. Porque antigamente, mamãe achava que entrar na faculdade, eu ia fumar, eu ia começar a namorar desorientadamente, que não ia ser um ambiente legal para mim. Então, porque mamãe estudou até o 4º ano primário, ela mal foi alfabetizada, né? Então, coitada, a vida dela inteira foi criar filho e ajudar meu pai nos momentos difíceis dele, que ela foi uma mulher muito forte. A pintura surgiu na minha vida, Otávio, quando eu resolvi não trabalhar mais. Eu fiquei com um tempo mais ocioso e uma prima, que é artista plástica, montou uma turma de alunos para fazer aula de pintura e eu me identifiquei. Era um ambiente que eu conhecia, gente da família, eu gostava muito de ir, era um local que a gente ria, fazia uma terapia assim, né, de 3 horas uma vez por semana, e lá eu achava que eu não tinha nenhum dom para pintura, mas a gente vai desenvolvendo, mesmo que não de forma tão acadêmica, mas colocando ali aquele sentimento que o seu coração está pedindo para colocar numa tela. E foi assim que foi a minha vida de artista. Hoje, essa vida está um pouco esquecida porque eu optei a viajar. Então, como eu paro muito pouco em Belo Horizonte, eu viajo muito, eu estou mudando de foco, porque eu percebi que é uma coisa que eu vou crescer e que ninguém vai tirar de mim. Eu queria entrar nessa questão das viagens, mas antes eu só tenho uma dúvida. A questão da arte, né? Por exemplo, o piano, ele teve um papel assim mais de entretenimento, relaxamento, ou você consegue perceber alguma ajuda que a cultura te deu até do ponto de vista profissional, de desenvolvimento, enfim? Com certeza teve. Até no ponto de vista de casamento. Porque eu conquistei o João tocando piano. Legal. Então foi assim, foi interessante que ele não acreditava que eu tocasse e tal. Aí eu convidei ele para ir lá em casa para poder tocar piano para ele. Ele ainda riu e tal, mas foi uma forma de conquistar. E com certeza a música ela é fundamental para que você desenvolva vários sentidos, né? Você desenvolva o sentido da percepção, o sentido da própria audição, né? O sentido de relaxamento. Eu acho que a música ela é fundamental e ela foi muito importante na minha vida. Até hoje ela é importante. Muito legal. Agora falando das viagens, eu sei que é uma pergunta muito difícil e muito subjetiva, Sim. né? Mas se você pudesse aconselhar um jovem, né, de conhecer um único país ou dois, né, que não fosse aqui no Brasil, um local fora, você consegue pensar assim, olha, se eu pudesse escolher só um país, um ou dois, para meu neto conhecer de 16 anos, eu diria para ele ir para tal país. E por quê? Eu diria para ele ir para o Japão. Sério? Sério. Eu conheço o Japão, já estive lá 2 vezes, conheço a China, já estive lá também 2 vezes. E o Japão, ele congrega não só a cultura de educação, a cultura da paz, da tranquilidade, como ele congrega também a cultura do desenvolvimento intelectual. Entendeu? Porque se você for na China, não estou querendo falar mal da China, que eu acho que é um país maravilhoso, mas a população da China não tem essa sensibilidade de tratar o seu visitante da forma que o Japão trata.
Ele te recebe, ele abre as portas para você, ele pega o seu lixo que você joga no chão. Isso a gente teve um exemplo aqui na Copa do Mundo, né? Sim. Os japoneses recolhiam os lixos que ficavam nos estádios que não eram deles. Então, eu acho que uma cultura que tem que ser estudada é o Japão. Muito interessante. É. Bom, a senhora falou de experiências. Eu gostaria de saber qual foi a experiência que mais marcou a sua vida. Em termos... Essa pergunta Alguma coisa Essa é específica? difícil, não. né? É muito Pode ampla. ser pessoal, profissional, né? A senhora pode Alguma focar. coisa assim que foi decisiva. Mais importante da minha vida é ter filho. Interessante. É. Eu acho que essa é a experiência mais marcante na vida de uma mulher, Uhum. né? A plenitude. A plenitude da realização dela como mulher. Agora, eu me realizei como mãe, com 3 filhos, mas me realizei profissionalmente buscando aquilo que eu realmente me identificava. Então, são realizações diferentes, né? Mas eu acho que ter filho é uma coisa que é sublime, é sublime. Já que falou de filho, como que foi a criação dos seus 3 filhos? Bom, eu sempre trabalhei a minha vida inteira, Isis. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite. E eu, graças a Deus, tive pessoas que me ajudavam muito. Mas eu era uma mãe presente, apesar de tudo isso. Porque o João também trabalhava demais da conta, tinha atividades paralelas, eu o ajudava nos nossos negócios, mas também era uma mãe muito presente. E com isso, os filhos foram vendo que eu me realizava profissionalmente. Entendeu? Eles nunca me cobraram uma presença de mãe, sabe? Mas eu estava sempre com eles em qualidade e não sei te dizer em quantidade, porque o meu tempo era realmente muito escasso, sabe? Porque eu preferi estar fazendo para eles e para mim mesmo, em primeiro lugar, uma coisa que seria importante para me ser feliz e para eles terem uma segurança de vida, como o João também fez na toda a parte dele profissional. Entendeu? Então, são 2 realizações diferentes. Profissional na área que eu peguei e na área maternal. Isso é interessante que eu lembrei aqui que a senhora conheceu o Dr. João, namorou e casou, não foi uma coisa muito demorada, Não, né? 4 meses. Foram 2 meses de namoro, 2 meses de noivado. E eu posso falar aqui uma coisa? Claro. Casei virgem. Olha! Mas o que eu acho interessante, porque hoje a gente vê pessoas que às vezes namora 10, 12 anos, né? Fica na casa dos pais e namorando 10, 12 anos, como se quanto mais tempo, melhor será o casamento, mas não tem nada a ver, né? Não quer dizer que namorar 4 anos seja fácil para depois casar. Nós tivemos muita dificuldade no princípio do casamento, durante o casamento, mas que eu acho que é inerente do próprio negócio. Desde que você junta 2 pessoas que são completamente diferentes, em níveis completamente diferentes também, né? Eu não tive o tempo de conhecê-lo. Eu vim conhecer o João depois de casado, como ele veio a me conhecer depois de casado. Então, a gente aprendeu a aceitar, respeitar, ter, né, tolerância, ter empatia, ter cumplicidade durante os 53 anos de casados que a gente está fazendo. Bacana. E como que a veia empreendedora entrou na vida de vocês? Sim. Assim, qual foi o primeiro negócio e como é que se deu isso? A visão empreendedora sempre partiu do João. Ele sempre teve uma visão empreendedora, assim, fora da caixa, né? Ele falava assim, eu vou fazer, ele não media as dificuldades para fazer. Eu, às vezes, segurava, porque eu sabia que ia sobrar para mim, né? Porque ele tinha atividade paralela. Então, eu vou fazer, põe para funcionar, você toma conta. Era mais ou menos assim que funcionava. E a gente formou uma bela dupla nesse sentido. Ele criava, empreendia e eu segurava. Eu administrava. Então, foi durante toda a vida, foi assim. E equilibrando, né? E equilibrando e ele sempre dando né, as opiniões que eram sempre muito pertinentes e eu tocando também, que eu não tinha conhecimento acadêmico de tudo que a gente começou a fazer. Nós nunca mexemos com hotelaria. O que a gente tinha de conhecimento é atender bem uma pessoa. Agora, você colocar, na época a gente começou com 22 apartamentos, vamos supor, 100 pessoas para dar café da manhã, almoço, jantar, pôr para tomar banho, pôr para dormir, era uma coisa que enlouquecia a gente, enlouquecia literalmente. Mas aí, com o tempo, a gente foi também na nossa
na nossa, né, intuição, crescendo o negócio. Até que com a entrada dos meninos, lógico, com um curso acadêmico muito mais, né, profissional do que o nosso, com uma visão de mundo diferente do que a gente tinha, eles conseguiram, graças a Deus, dar um dinamismo e um crescimento no negócio que, se continuasse comigo e com o João, acredito que não daria. É bacana. E hoje, né, é fruto aí, é o resultado, né, na verdade, de ter ali uma das maiores e melhores redes e grupo, né, de hotéis e resorts do Brasil. Sim. Acredito que familiar seria maior. Ótimo. E como que veio o voluntariado corporativo, a iniciativa ali junto da comunidade, em meio a essa construção da trajetória na hotelaria? Correto. A comunidade sempre nos recebeu muito bem. É uma comunidade que cresceu com o crescimento do Tauá, mas quando a gente entrou, era ainda uma comunidade muito pequena e muito perto de Belo Horizonte. Então, a gente fazia para os nossos funcionários festa de Natal, festa do Dia das Crianças, festa do Dia das Mães, e a gente resolveu, um ano, logo depois que o hotel foi criado, fazer no salão de festas da igrejinha de lá. Para as crianças, começamos com o Dia das Crianças. E não, os monitores ainda eu acho que nem existiam na época. Então, foi os próprios funcionários que ajudaram a montar essa festa. E aí a gente institucionalizou. Vamos fazer isso todos os anos. Então, começamos com o Dia das Crianças, depois a gente passou para o Natal, né? Papai Noel, papai, inclusive, quando era vivo, vestia de Papai Noel para alegrar as crianças de Roças Novas. E depois o Dia das Mães, que a gente sempre levava alguém para fazer uma palestra pertinente ao problema da mãe. Câncer de mama, problema de higiene bucal, problema de higiene de uma forma geral. E aí foi crescendo, crescendo, até que tomou a proporção tal que o orgulho é tão grande que criamos o Instituto Tauá para que direcione e encaminhe esses produtos sociais da melhor forma possível. Muito legal. Bom, é importante contextualizar, né, que o olhar do passado e hoje do futuro é muito legal, né? Hoje, por exemplo, o Dia das Crianças é a rua de lazer. Nós temos ainda o Natal na comunidade, Dia das Mães na comunidade que veio lá de Caeté, hoje é padronizado para todas as unidades. Que maravilha, então, eu fico muito feliz. O Instituto também veio para poder abranger mais comunidades do entorno, porque o grupo cresceu, né? Não está somente Caeté, e para poder padronizar e trazer mais iniciativas focadas em educação. Isso é muito bacana. E na época, eu lembro que a gente não tinha recurso, né? A gente não tinha recurso. Então, para montar as cestas de Natal, eram doações que a gente ganhava. Não só daqueles comerciantes, mas daqueles comerciantes que forneciam, comerciantes locais de Roças Novas, mas os comerciantes que forneciam para o hotel. Então, a gente dava aquilo que a gente ganhava, né? E isso foi crescendo de uma forma tal que hoje eu acho que o nosso trabalho, assim, vai ser reconhecido nacionalmente, se Deus quiser. Já estamos no caminho. Se Deus E quiser. eu acho esse depoimento muito importante pelo seguinte, porque aí que os professores da Fundação Dom Cabral, por exemplo, me perdoem, Sim. mas eles vão entender e acho que vão concordar, que planejamento estratégico, tudo isso é muito importante, né? Mas pelo seu depoimento, né, a coisa começou muito mais assim, mão na massa, Com certeza. né, do que propriamente, vamos fazer um business plan aqui. Não, isso não existia. Não existia. E ao longo dos anos, com muito trabalho, os resultados vieram, né? E foram esses resultados ao longo do ano, principalmente enquanto eu e o João estávamos na direção e os meninos eram pequenos, intuitivamente. Intuitivamente. Então, Vamos para São Paulo porque São Paulo vai dar certo. não tinha uma pesquisa de mercado, né? Não existia isso. E eu me lembro muito bem, quando a gente achou o terreno em São Paulo, o João, no meio do terreno, que era um terreno plano, ele falou, eu estou aqui no meio do terreno e estou visualizando um hotel em forma de cruz, ele vai ser assim, assim, assado, e assim, assado aconteceu. Isso eu acho importantíssimo para os jovens, porque, claro, planejamento estratégico é fundamental, né? Mas tem algo que às vezes a gente deixa de lado e que é muito mais importante, que é, primeiro, sonhar, né? Lógico. Que ele chegou lá e começou a imaginar um monte de coisa que não existia, né? E que depois veio a existir. Veio a realizar.
Intuição, né, que a dona Elisete acabou de destacar. Então, seguir a intuição, né, acho que isso é muito importante. Hoje a gente vive num mundo muito material, né? Todo mundo quer fazer as coisas muito objetivamente e o papel da intuição, ele é muito grande, né? E segundo, arregaçar as mãozinhas, as manguinhas e trabalhar muito, né? Às vezes a gente vê, não todos, porque também eu não acho que esse discurso, às vezes a gente escuta, né? A juventude não quer nada com a dureza. Eu acho isso uma grande injustiça e uma generalização, porque tem muitos e muitos jovens que estão aí estudando, batalhando, né? Buscando, querendo vencer. Então não é justa essa afirmativa, né? Mas e você, Alice, o que você acha disso tudo que a gente falou aqui até agora? Eu escutando isso, eu já consigo mais planejar o meu futuro. Eu falo que nos últimos 2 anos, minha cabeça amadureci muito mais, porque eu tava de menor aprendiz no hotel. E eu fiquei lá 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. E eu evolui muito mais. Eu evolui em questão de aprendizado. A gente vai aprendendo muita coisa. Igual, antes a gente não tinha um comprometimento total com as coisas. Depois de lá, agora a gente já tem mais forte. Quanto lá e quanto na escola. Porque quando eu fui pra lá, foi eu e a maioria da minha turma. E aí a gente mudou muito depois que a gente entrou pra lá. Interessante. Bacana. Dona Lisete, que tipo de conselho assim que a senhora dá para os seus netos, por exemplo, hoje, assim, o que você, né, ao longo do crescimento dos filhos, sim, foi falando assim, martelando mais? Tem algumas coisas assim? Tem sim. Primeira coisa, eu acho que hoje é respeitar pai e mãe. Acho que é fundamental na criação de um filho, de um adolescente. E eu nunca pequei pela omissão. Eu sempre com meus filhos pecava pelo excesso. De falar, mesmo deles virando as costas, de falar e mostrar o que é certo. Entendeu? Porque, gente, a influência externa, atualmente, ela é muito maior do que tudo aquilo que você ensina dentro de casa. Então, os adolescentes hoje, né, que é o nosso foco, como a Maria Alice, que às vezes se rebelam, que às vezes não dão valor e não escutam o que mãe e pai falam, meditem essa posição. Escutem, porque eles estão no caminho certo da educação do filho. E só eles querem que os filhos cresçam e amadureçam, né? Porque hoje a globalização, a internet, o telefone está matando muita coisa saudável que existe dentro da casa da gente. É verdade. Ontem mesmo eu peguei um transporte, né? E papo vai, papo vem. Aí o motorista estava me contando que tem 6 anos que ele não conversa com o filho. Que o filho, quando fez 18, eles desentenderam lá e brigaram. E hoje o filho já está com 24. E eu, ousadamente, falei, meu caro, mas né, tenta reaproximar, porque a referência, né? Seja do pai, seja da mãe, seja da avó, de uma madrinha, ela é muito importante para contrapor, né, rede social, internet, que tem coisas boas também. Lógico. Mas também tem muita coisa que, às vezes, envereda por caminhos difíceis de voltar, né? Vícios, droga, jogo. Hoje a gente vê essa questão das bets, né? Exatamente. Os meninos tudo viciado ou em joguinho ou em site de aposta. E, infelizmente, um adolescente hoje não consegue filtrar o que realmente é bom para ele e o que não é, através da internet. Né? Então, hoje o pai tem um trabalho dobrado, porque na minha época não tinha esse telefone celular. Então, hoje o pai tem trabalho dobrado. Além de estar acompanhando e estar presente, ele tem que estar ali olhando o que o filho está manuseando dentro daquele quadradinho que pesa meio quilo, 100 gramas, 200 gramas, sei lá. Exatamente. Né? Dentre as relações de pais e filhos, você já trouxe aí um pouquinho dessa trajetória, inclusive com seus próprios filhos. Sim. Mas o que você tem de maior aprendizado, seja com seus pais ou com seus filhos? Com os meus pais, a honradez. Que mediante toda a dificuldade que a gente teve, a gente conseguiu ser centrado nesse ponto de trabalho, entendeu? Eu comecei a trabalhar cedo
Eu era professora de datilografia, naquela época que datilografia era assim, fundamental para poder qualquer concurso. Eu, como tive muita agilidade por causa do piano, eu conseguia fazer vários, né, muitos toques na datilografia. Eu fui professora de datilografia. Depois eu continuei trabalhando, fui lá, passei na faculdade, fui dar aula no curso, né, que era curso Ribeiro. Depois continuei, depois de casada. Como eu namorei muito pouco tempo, depois de 6 meses de casada, a gente montou o nosso próprio curso. Aí eu continuei dando aula durante 1 ano, mas não só dava aula, como também continuava administrando toda a parte de entradas e saídas de matrículas, pagamentos, tudo isso era de minha responsabilidade. E aí depois eu continuei só na área administrativa até criar o hotel, que aí a minha função passou a ser administrar o hotel. O curso Visão veio antes do hotel. Veio bem antes Bem do antes do hotel. hotel. O curso Visão foi um dos provedores do hotel. Ah, Em interessante. termos financeiros, em termos foi um dos provedores. Tipo assim, os lucros do Era tudo Visão canalizado. canalizava para o hotel. A gente pegava aqui e investia ali. Não sobrava para viajar. Interessante. É. Muito legal. Estava contando, né, por exemplo, do Visão, Sim. que além de dar aula, começou a exercer as funções de gestão, gerenciamento e tudo mais. E, se eu entendi, a senhora até então não tinha feito nenhum curso, né? Foi aprendendo ali também. Na massa. É. Pegando a mão na massa. O 2 mais 2, para mim, sempre foi muito fácil. Eu sempre despontei na matemática, como os meus filhos despontam na matemática. Você vê Daniel é um engenheiro muito bom de serviço, né? Então, os filhos do Daniel estão lá em casa comigo esse fim de semana. E o de 8 anos, o Bernardo, ontem ele estava fazendo trabalho de matemática. Ele falou comigo: vovó, eu sou muito fera na matemática, igual meu pai. Então, a gente sempre teve assim, esse dom. O João Luiz, a veia mais artística, né, mais puxado para a criação, e a Lisete mais a veia comercial. Mas Daniel sempre foi muito bom de matemática e nunca nenhum deles me deu problema, assim, em termos de estudo. E isso acho que também tem um gene aí que passa de pai para filho, de mãe para filho, que aqui foi mãe para filho mesmo. Legal. E qual a importância da educação formal, assim, fazer faculdade e tudo? Porque se um neto virar para a senhora e falar assim: vovó, não vou fazer faculdade, não. A senhora acha que tá tudo bem, meu filho, toca em frente. Não, aí. vai fazer. Vai fazer faculdade, sim, que eu quero o diploma dele pendurado na cabeceira da minha cama. Tem várias coisas que é importante você ter uma faculdade. Primeiro, que estudo e cultura é uma coisa que ninguém tira de você. Você deixa um patrimônio para uma pessoa, você deixa um carro, vem um ladrão e te rouba. Entendeu? Se você for preso e tem um curso superior, você não fica numa cela fechada com outras pessoas, você tem aquela deferência. E você é muito mais respeitado. Não quer dizer que aquela faculdade vai ser o destino da sua vida, mas ela é muito importante. Eu não abro mão que eles estudem. Não abro mão de jeito nenhum, como os pais também acredito não abram mão. Interessante. Além do estudo, as competências técnicas, Sim. O que a senhora acha importante dentre as habilidades comportamentais? A senhora já contratou muito para o Grupo Tauá. O que você via de diferencial para essas pessoas? Do Tauá, para Isso. contratar, a solicitude, o querer fazer, o vestir a camisa, se sentir feliz naquilo que faz, mas isso se sentir feliz naquilo que faz não é o salário, não. É ele se identificar com o trabalho, que é a nossa premissa, né? Então, quando a gente contrata uma pessoa, se ela, já no contratar, ela demonstra uma reação mais introspectiva, para a gente já é um caso a ser estudado em contratar ou não. Até o nosso gerente financeiro hoje, o nosso diretor financeiro, que é uma área muito pesada, no qual normalmente as pessoas são bem introspectivas, ele veste a camisa do Tauá e é um Tauá alegre, assim, maravilhoso. O Fred. Sim, já vestiu até de porquinho, né? Entra no esquema mesmo. Né? Entra. Ele também é o nosso diretor financeiro. Ele é diretor do Instituto também, tá com a gente também. Que maravilha. Dona Lisete, então além da solicitude, que é a cara do Tauá, o que te emociona? Fazer as pessoas felizes. Sabe? Eu acho que a gente está precisando muito disso hoje. Ajudar as pessoas, está muito difícil. Então, eu acho que não guardar isso tudo que a gente tem hoje só para a gente, eu acho que compartilhar.
ser um bom samaritano, eu acho que isso é muito importante. Muito bacana. Muito legal. O que que a dona Lisete de hoje falaria para para Lisete de 16 anos lá atrás, né? Para minha filha, Não, para a senhora mesmo. Se a senhora pudesse, né, tivesse poderes mágicos, porque a senhora teve toda uma trajetória, né? Se a senhora eu pudesse talvez voltar no tempo e dizer para me Lisete. prepararia mais. Eu sinto falta de, sabe, assim, de um preparo maior. Eu fiz geografia e depois eu entrei na Roda Vida da Vida. Podia ter feito isso depois, mas eu acho que eu me prepararia mais. Eu estaria mais capacitada. Até para você ter uma discussão de um nível mais alto, sabe? De entendimento também. A pessoa falar com você e você entender aquilo que a pessoa está falando. Hoje, por exemplo, tudo é inglês. Eu não tenho curso de inglês. Eu viajo, não passo fome, mas essas siglas inglesas eu tenho que anotar para depois ir no Google e ver o que significa. Então, eu acho que isso é muito importante. E na vida inteira, de qualquer pessoa, é estudar, preparar, estar atento, acompanhar, ver o que está acontecendo. Muito interessante ouvir isso de uma pessoa tão bem-sucedida, né? Pessoal e profissionalmente, diria para ela mesma se preparar mais. Então, assim, como ela disse, conhecimento não ocupa espaço, né? Então, assim, esse desejo de aprender. Aí eu tenho até essa dúvida, se as viagens... A senhora lembra já, não sei se contabiliza isso, quantos países que a senhora conhece no mundo? 106. 106? É. Que bacana. É. 106 é mais da metade, né? É mais da metade. Mais da metade. 106 países. É. E essa questão das viagens, ela entrou por... A senhora já está no mundo da hotelaria? Foi um desejo pessoal? Por que veio essa... Veio muito... Eu sempre tive muita vontade de viajar. E em 1997, eu fui acometida de um câncer de mama. Há 28 anos atrás. E eu sempre tive vontade de fazer o caminho de Santiago de Compostela, de fazer, porque eu gostava de caminhar, eu era muito ligada a esse tipo de atividade. E eu me propus, passando os tratamentos de quimioterapia, radioterapia e sendo liberada pelos médicos, que eu me prepararia para fazer o caminho de Santiago de Compostela. E eu era uma pessoa, assim, muito submissa, muito retraída. E eu tinha medo de falar com o João que eu queria fazer o caminho de Santiago e ele falar não, porque isso já era uma coisa que era antes de eu ser acometida pela doença. Então, isso foi um livramento para mim. Aí eu falei com ele, eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela. Ele falou, você vai sozinha? Eu falei, eu vou sozinha. A partir disso, eu não parei mais. Interessante. Não parei mais. E como o João viaja muito comigo, mas o perfil de viagem dele é completamente diferente do meu, porque eu gosto de conhecer, eu gosto de ver outras culturas, gosto de imergir mesmo nos locais os quais eu vou. Ele não, ele já gosta de coisa, Estados Unidos já é mais a vibe dele. Eu gosto mesmo de enfrentar as dificuldades. E aí eu viajo muito sozinha, mas eu viajo com grupos e a gente está sempre aprendendo, né, e conhecendo a cultura um pouco do mundo e abrindo a visão. Muito bacana. A senhora acabou de contar, né, essa experiência pessoal aí de vencer um câncer. Foi. Né? Dentre outros desafios da vida. O que foi, assim, determinante, né, para superar algo assim tão desafiador? Questão de fé, foi garra, foi apoio familiar. Como que a senhora venceu? Estou pegando esse como exemplo, né? Um desafio assim tão grande. Olha, na época era sinônimo de morte. E mamãe tinha falecido de câncer de pulmão com 52 anos. Então eu já tinha aquela coisa comigo que eu ia ter um câncerzinho. Interessante, né? Que eu já tinha. Quando a médica me falou que eu estava com os nódulos na mama, eu já imaginei que era um câncer e tal. Mas aí eu fiz a cirurgia, na biópsia eu já estava com uma metástase. Então eu tive que passar pelo processo de quimioterapia, o que foi a fase mais difícil para mim. Porque hoje, graças a Deus, com, né, a medicina, com a atualização, né, esses medicamentos estão ficando muito menos agressivos do que eram há 28 anos atrás. E eu tinha certeza que eu não ia morrer daquilo, apesar de muita gente acreditar
que eu não sobreviveria, sabe? E eu tive muito apoio de toda a minha família. O João, assim, todas as consultas, todas as químios, todas as rádios, ele estava presente comigo. E os meninos também me acompanharam muito, me deram muita assistência, eram adolescentes na época. Então, assim, eu tinha certeza que eu precisava de superar aquilo. E não pensei em forma nenhuma, em momento nenhum, que eu iria morrer daquele processo. Sabe? Depois de 9 meses de tratamento, aí fiquei liberada, vou no médico normalmente, passei pela remissão de 5 anos e hoje já faz 28. Que linda história. Você para de mexer comigo. Mas é bonito de ouvir, né? E mostra aí essa questão do poder também, do pensamento, né? Da fé. É verdade. Claro que o apoio da família, né? Do marido, dos filhos e tudo. Mas foi quase que uma decisão, né? Não vou morrer disso. Eu me lembro que na quimioterapia era um produto vermelho e ele vem numa capa. Eu olhava para ele e benzia aquele remédio que ia me matar 3, 4 dias depois. Mas eu tinha certeza que ele ia me curar. Muito interessante. Isso eu tenho plena imagem, como se fosse hoje, ontem, passasse por esse processo. É o desejo, né? É o a desejo, força do é a desejo. força É. E acreditar. Acreditar. Acreditar mesmo que isso é... Que vai passar, que vai vai vencer, passar. né? Que vai superar. Exatamente. Foi que ano? 97? 97. 97. Muito interessante. Vamos falar de assuntos mais leves, Vamos, né? vamos mudar. Só porque eu não posso perder essa chance, né? Porque alguém que conhece 106 países é uma riqueza de experiências muito grande. Sim. Mas indo para um lado mais leve, né? Digamos assim, qual país assim mais estranho ou pitoresco, mais diferente do nosso, assim? Tem algum que vem à mente? Assim? Tem vários. Por exemplo, a Índia. A Índia, eu estive na Índia ano passado, é um povo que tem que ser estudado. Esse tem que ser estudado mesmo. Porque é surreal a Índia. A Índia tem um banheiro para 140 mil pessoas. Né? E olha que foram construídos 1 milhão de banheiros lá. Né? Eu acho que a Índia é um processo que tem que ser estudado. O Vietnã em Camboja é outro país de como é que fala, gente? De sobrevivência, né? Que sobreviveu descobrindo plantas aquáticas, comendo coisas assim que nem eram imagináveis de comer mediante a dificuldade que passou. Então, tem muitos lugares, por exemplo, eu conheci o Uzbequistão, tá? Né, todos os tão da vida eu já conheço. Então você vê a diferença de cultura. Eles se dizem capitalistas, mas ainda tem um ranço comunista muito grande lá. Então cada país tem a sua peculiaridade. Mas eu acho que a Índia, talvez por esse lado espiritual, talvez por esse lado, né, das dificuldades deles mesmos, né? E eles, as castas, as coisas, né? Toda aquela cultura, aquelas seitas todas, ele é um povo que tem que ser estudado. Come na rua, senta no chão, é uma coisa que a gente do Ocidente estranha muito. Estranha. E interessante esse exemplo do Vietnã e mesmo do Japão, né? Porque o Japão é uma ilha pequena. E é uma das maiores potências do mundo. Com certeza. Talvez o Brasil, né? A gente ainda não deslanchou. Eu acho que a gente tem tanta coisa, assim, em termos de recursos, né, naturais. Então, estou querendo dizer, assim, que muitas vezes a dificuldade, ela acaba incentivando e promovendo o progresso, né? Porque você pega um país como o Japão, destruído depois da Segunda Guerra. Exatamente. Ou mesmo o Vietnã, que tudo bem, né? Eu não estou comparando de jeito nenhum o Vietnã com o Japão, mas que tiveram que se virar, né? Tiveram que sobreviver. Sobreviver. Então, agora, assim, eu acho que o Brasil só não desenvolve por falta de educação. falta de educação. Acho que a educação gera saúde, a educação gera desenvolvimento, a educação, lógico, vai gerar conhecimento. No conhecimento, você consegue vislumbrar um crescimento para você mesmo, entendeu? Tem pessoas que não sabem nem que dia da semana é. Infelizmente. Exatamente. Por isso que o propósito do Instituto Tauá, né, é transformar vidas através da educação. Muito bem, né? Isso mesmo. Bom, além das viagens, o que motiva a senhora hoje? Hoje, eu acho que o que me motiva, que agora, estar com meus filhos, reunir minha família pelo menos uma vez por semana,
o que me motiva a acompanhar o crescimento dos negócios. Nisso daí, aquilo que eu sinto, né, a minha dificuldade, então eu tenho que ficar comendo pelas beiradas, mas eu estou sempre perguntando como é que estão as coisas, isso me motiva, porque eu ainda quero participar, eu acho que eu ainda sou importante, que eu posso ajudar, porque eles têm o poder acadêmico, eu tenho o poder da vida, da experiência, dos anos vividos, então isso às vezes pode dar uma mãozinha e as duas juntas continuam, né, se fortalecendo. Isso aí. Vamos para um ping-pong agora. Nós vamos falar algumas palavras, Sim. né? E aí a senhora pode falar ou em uma palavra ou em um pensamento que vier à sua mente. Uma viagem. Veneza. Foi a primeira vez que eu fui para a Itália e fiquei assim, não esqueço. Fiquei Encantada. impressionada. Uma música. Clássica. Família. Em volta de uma mesa. Casamento. Difícil. Difícil, mas assim, eu acho que vale a pena tentar. Educação. Fundamental. Vida, Felicidade. saúde, paz. Saúde, se você tem saúde, você busca tem tudo que vai te trazer feliz. Dona Elisete, se a senhora pudesse mandar uma mensagem pelo WhatsApp que todos os jovens brasileiros receberiam, que mensagem que seria essa? Eu vou repetir aquilo que eu já falei, né? Eu acho que eles escutarem os pais, o pai e a mãe, independente se está junto, se está separado, né? Porque são as únicas pessoas que vão querer a felicidade deles. Buscar uma fé, uma religião. Buscar não quer dizer que vá frequentar a igreja, mas acreditar que existe um ser maior e que vai estar com ele durante todas as dificuldades da vida dele. Não se entregar à conversa fiada de beira de esquina, entendeu? E acreditar que ele pode, que ele é competente, que ele é capaz, que se ele sonha, se ele tem um sonho e que ele acredita nesse sonho, ele é capaz de realizar. Agora que para isso ele tem que pôr a mão na massa, porque nada é fácil nessa vida. Nada é fácil. Muito legal. Eu gostaria de saber o que a senhora mudaria no Brasil hoje. Nossa, Maria Alice, eu mudaria tanta coisa. Eu acho que a primeira coisa que eu mudaria é a educação básica para todo mundo. Eu focaria nisso, repetindo aquilo que eu já falei, que eu acho que é o item primordial. E também focaria na saúde, porque eu acho que são dois temas que a gente consegue melhorar o país de uma forma geral. Se você dá educação, você consegue melhorar até na segurança, sabe? Se você dá educação, a pessoa tem mais recursos para procurar um emprego, não precisar de assaltar. Se você dá educação e mostra para ele o caminho, eu acho que direcionando um caminho certo, o Brasil tem tudo para ser um país muito, muito, né, muito bom. Ele é um país muito bom. Verdade. Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram até chegar onde o hotel está hoje? As maiores dificuldades que a gente enfrentou foi o desconhecimento do negócio quando a gente começou com o hotel. Nós tivemos muita dificuldade nesse sentido. E com isso a gente acabou não desanimando, mas percebendo que precisaríamos de agir de uma forma rápida para poder mudar o foco do negócio. Porque quando nós começamos, a nossa expectativa era de o hotel ficar cheio de segunda a segunda. E a gente só tinha clientes de sábado e domingo, nem era de sexta a domingo. Então a gente começou a perceber uma dificuldade muito grande aonde a gente estava errando ali. E aí que a gente começou a perceber no mercado que nós precisávamos de buscar um outro nicho, que foi quando a gente começou com os eventos. Interessante. Só essa fase assim de maior dificuldade, né? Até descobrir essa virada de chave. A senhora lembra se foi o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Quanto que durou esse sofrimento maior? 1 ano, 1 ano e meio. 1 ano, 1 ano e meio. A gente sempre acreditou que qualquer negócio ele tem um tempo de maturação. E esse tempo de maturação gira em torno de 1 ano. Só que o nosso não era tempo de maturação, não era tempo de entrega mesmo, porque
não funcionava, né? Aí, entre um ano e meio, a gente começou a perceber que precisava de mudar, precisava de buscar um outro nicho de clientes que não fosse só de fim de semana. E aí começaram os eventos. Esse é um depoimento muito importante porque as gerações mais novas tendem a ser ansiosas, imediatistas, né? Achar que vai passar no fast food ali da vida. E não é assim, né? Não, não é assim. Não é assim mesmo. De todos os países que você já visitou, qual foi que você teve a melhor experiência? A melhor experiência? Sim. Talvez pela facilidade da língua, Portugal, né? Sim. É como se a gente estivesse em casa e aí você tem condição de aproveitar tudo aquilo que o país te oferece, né? Sem muita dificuldade de locomoção, de entender a língua. A própria alimentação, ela corresponde muito àquilo que a gente já está também acostumado. Talvez Portugal. Se a senhora fosse mudar algo da sua trajetória pessoal ou profissional, o que seria? Só não vale dizer nada. Eu acho que eu estudaria mais e namoraria mais. Não casaria com 4 meses, não. Namorar mais. Isso diz muito sobre a preparação que a senhora falou. Pelo que eu tinha medo de ficar pra titia. Então, na hora que o João falou como é que é casar, eu falei, quero. Muito interessante. Eu queria agora te perguntar o seguinte. Se a senhora pudesse escolher uma pessoa no Brasil ou no exterior, Sim. viva ou já que tenha já falecido, para sentar, tomar um café e bater um papo. Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth, que legal. Com certeza. Aquilo ali deve ser um poço de conhecimento, de soluções, porque ela passou por muitas dificuldades. Né? Eu acho que eu sentaria com ela. Tomaria um chá com a Rainha Elizabeth. Muito bacana. Muito interessante. Então, queremos agradecer demais. Eu Gente. acho que foi o episódio mais emocionante até agora. Com certeza. Né? Eu é que agradeço. Foi muito bacana. Muito obrigado por estar aqui conosco. Tanto a senhora quanto a Maria Alice também. Sim, obrigada. É isso. Muito obrigada. Foi inspirador, dona Lisete. Eu acho que... eu que também trabalho no Grupo Tauá, acho que faz muito sentido essa questão da cultura, da família. Sim. Então é algo genuíno, é muito legal, enquanto emocionadora, também escutar isso. Foi um prazer. Eu é que agradeço e eu acho que isso também me deixa muito feliz. Vou sair daqui com a alma repleta de gratidão pelo Instituto Tauá, pelo trabalho que vocês estão fazendo e pelo reconhecimento de vocês de tudo que já foi construído até agora. Muito obrigada. Muito obrigado. E vocês gostaram? Vocês podem também fazer perguntas para os nossos próximos convidados. Sigam o Instituto Tauá no LinkedIn, no Instagram, @Instituto Tauá, e até o nosso próximo encontro.